buscar o equilíbrio e conquistar esse equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal hoje, né, eu digo que é a pergunta de $1 milhão. Como a gente consegue chegar lá? Porque as duas se misturam. Mas é no jeito simples, é procurar os nossos limites, o que é o suficiente de cada uma das coisas, porque a gente está sempre no pêndulo, ou muito de uma coisa ou muito pouco dessa outra coisa. Então acho que é muito importante a gente estar sempre refletindo antes de agir, pensando antes de responder, antes de reagir. Então acho que a grande questão aqui é a pausa. Se nós conseguirmos pausar antes de agir, a gente vai conseguir pensar e fazer escolhas melhores. E essas escolhas vão refletir na nossa vida, seja profissional ou seja pessoal. Então acho que não existe receita, cada um vai entender e encontrar esse equilíbrio dentro da sua própria vida, dentro da sua própria, seus hábitos, sua família, seus hobbies, como encontrar esse equilíbrio. Cada um vai ter a sua resposta, mas acho que a palavra-chave aqui é buscar essa pausa, esse respiro, esse pensamento antes da ação. A interação da inteligência artificial, da tecnologia e do humano, ela é super possível, porque a gente tem que coexistir. Já é assim hoje, né? Eu acho que a gente não tem que ficar assustado com medo das novas tecnologias, na substituição do convívio humano e das competências humanas, porque há essa convivência harmônica. Acho que a gente só está tentando entender quais são os papéis, em que momento cada um vai jogar a favor do humano. O convívio, as relações, as experiências, os desafios que a gente tem na pauta das pessoas dentro das empresas, ela é fundamental. Não dá para fazer negócio hoje sem tecnologia e não dá para fazer negócio hoje sem o humano. Então essa coexistência dos dois tópicos dentro da nossa vida profissional é que é importante entender. Eu acho que esse é o grande desafio do futuro. As gerações estão mudando e com isso vem novos requisitos, vem novos desejos, né? Pessoas que saíram da era como nós, que éramos numa era analógica e vieram para uma era digital. Aí você tem que mudar o seu perfil de liderança, você vai liderar pessoas diferentes e esse é o grande desafio para nós, gestores e líderes. E eu acho que este evento é muito importante para esse tipo de debate. Dá para aprender muita coisa, dá para trocar experiência e eu acho que nós vamos poder aprender com quem já está liderando essas novas gerações, o que está mudando, o que está acontecendo e o que vem para nós aí no futuro. Olha, a tecnologia vem num desenvolvimento muito forte. Eu trabalhei numa empresa de tecnologia que se falava muito do lado humano da tecnologia. E o que acho que se procura hoje com os algoritmos, com a inteligência artificial, é você automatizar aquilo que é o dia a dia de um profissional. Mas eu sempre digo que nós não procuramos nas pessoas os braços e as pernas, nós queremos a mente. E não vai haver algoritmo, na minha visão, que vai substituir a mente, vai substituir a análise crítica. Então, esse deve ser o grande equilíbrio, é nós utilizarmos o algoritmo para aquilo que são os trabalhos repetitivos, inclusive que venham a aprender com esses trabalhos repetitivos para que eles fiquem cada vez melhores. Mas nós temos que capacitar a nossa força de trabalho, nós temos que capacitar os jovens que estão aqui, os jovens líderes, para saber como atuar com esses algoritmos e, ao mesmo tempo, como manter a análise crítica, o interesse no desenvolvimento, que isso com certeza vai abrir os olhos, vamos achar novos caminhos, em vez de ficar pensando só no repetitivo. Eu acho que nos dias de hoje a gente vai precisar trabalhar o nosso humano para poder sustentar toda essa inteligência artificial que vem. A gente costuma dizer que se nós estamos com dificuldade de ter inteligência emocional, as máquinas não. E nós não podemos perder para as máquinas em relação à nossa IE. Então é importante que a gente possa se permitir perceber e regular as nossas emoções, fazer pausas conscientes, se dar conta do que de fato bate em nós, nos nossos sentimentos. E isso vai nos ajudar a interagir com outras pessoas, seja no mundo presencial ou híbrido. Gente, pode parecer clichê o que eu vou falar agora, mas eu não consigo pensar em outra coisa a não ser autoconhecimento. Para mim é a base de uma vida em um mundo tão complexo, tão cheio de incertezas, né? Quando a gente olha algoritmos, inteligência artificial e tudo que a gente está vivendo. E para mim a resposta e a busca está no interior, né? Da gente se olhar, fazer essa viagem para dentro e aí a gente vai conseguir enxergar nossas forças, nossos talentos, nossos limites e conseguir alcançar um equilíbrio muito mais funcional no mundo atual. Ao longo da história, né, a humanidade aprendeu a lidar com as tecnologias. As tecnologias, em média, produtividade, revolução industrial, internet,
elas melhoraram a vida das pessoas, ao invés de piorar a vida das pessoas. Então eu acho que isso é uma tendência que a gente pode dizer com algum grau de segurança. É verdade que a inteligência artificial é um pouco diferente, ela é escalável, ela pode substituir muitos empregos, como a gente conhece hoje em dia, mas eu, de certa forma, sou um otimista com as inovações. As inovações podem curar doenças no campo da medicina, na educação, podem revolucionar a forma como as crianças aprendem com esses novos algoritmos. A gente está vendo transformações, né, no mundo artístico, inclusive, na economia. Então, eu acho que a sociedade vai se reorganizar para a inteligência artificial. Mas é fundamental que nós também, como sociedade, sejamos capazes de usar a inteligência artificial com responsabilidade, com consciência, com inclusão, para que as pessoas não fiquem de fora desse processo, né? Então, se eu fosse dizer um tom, né, talvez um pouco mais positivo, tem sim algumas ameaças vindas dos algoritmos, né, para o ser humano, mas a tecnologia ela é feita para nos servir e não para nos substituir. Então, se as oportunidades forem capturadas pelas pessoas no mundo da inteligência artificial, acho que a gente pode ter uma nova onda aí de inovações e de ganhos de produtividade que vão ser bastante bacanas para a humanidade. Acho que a primeira coisa é que para poder manter qualquer tipo de equilíbrio, na verdade, para que qualquer coisa possa existir no universo, a gente precisa compreender que tudo existe porque tem dois lados. Pensa que nada existiria, por exemplo, se o elétron não tivesse um aspecto positivo e negativo. No entanto, apesar disso, a gente sempre pensa em isto ou aquilo, não isto e aquilo. Então, todo equilíbrio supõe a capacidade de enxergar dois lados e de ver que esses dois lados são complementares e não opostos. Sempre que a gente escolhe um lado ou o outro, a gente está impedindo o fluxo das coisas e eu vou te explicar isso aqui com um objeto. Pensa o seguinte, se eu digo, não, o importante é o humano, não, o importante é a IA, tá? Eu estou olhando um aspecto. E essa visão normalmente é estática, ela é plana, ela não tem profundidade e ela é escassa. E na verdade, todas as coisas são integradas, são sistêmicas. A vida é sistêmica, uma organização é sistêmica, tudo é sistêmico e tem várias áreas. E não adianta, por exemplo, eu só enfatizar uma delas. A tecnologia agora vai resolver tudo. Não vai. Ou, não, o humano vai resolver tudo. Também não vai. As coisas só funcionam quando todos os lados estão contemplados. E mais do que isso, repara, essa estrutura que chama torus, é uma geometria que é muito essencial na natureza. O átomo tem essa forma, qualquer campo eletromagnético, seja do nosso coração ou do planeta, tem essa forma, que tem um elemento central de convergência, de sustentação, e um elemento expandido, que é esse mais variável, mais fluido e tal. Se a gente for olhar, essa estrutura aqui do centro, que sustenta, é tecnologia. A tecnologia é pilar, ela é sustentação, é como se fosse o tronco dentro da natureza. E essa aqui expandida, que usa esse pilar, mas se expande, isso é a parte humana, se a gente compreender. Justamente porque tem estas duas coisas, é que pode haver fluxo. E fluxo é o que a gente deseja. Fluxo de inteligência, de pessoas, de recursos, de tudo que a gente imaginar. Então a pergunta humano ou algoritmo não faz sentido. A maravilha é que agora o algoritmo existe para ajudar a gente numa outra coisa, que é a compreensão deste todo. Pensa, por exemplo, isso eu pensava quando eu era criança, se a célula do meu cotovelo sabia o que era Lala, sabia o que é planeta Terra e tal. E provavelmente não. A gente não consegue compreender nem sentir todo o nosso sistema, seja uma cidade, um país ou um planeta. Porém, a inteligência artificial, sim, se a gente souber usá-la bem. Então, pensar a inteligência artificial como substituto do humano é um erro absurdo. O que ela precisa ser essa espécie de cérebro, realmente, que consegue perceber o todo e informar para que a gente tenha uma melhor tomada de decisão. Que esse futuro seja possível vai depender do quê? Vai depender das escolhas que a gente fizer no presente. É assim com o futuro. Então, escolher um ou outro, achar que a tecnologia vai resolver a nossa vida, não vai.
e não criar regulamentações, não definir um uso interessante de IA que sirva para esse objetivo comum. Todos esses são erros que podem impedir justamente esse equilíbrio entre o humano e o algoritmo. Para manter o equilíbrio entre o humano e o algoritmo, o humano deve utilizar o potencial máximo que a tecnologia traz. A tecnologia ela não tem fim, ela vai a cada momento avançar. E o grande desafio é fazer com que todo esse potencial da tecnologia e dos algoritmos estejam a serviço do humano. Como fazer isso? Aproveitando as oportunidades que a tecnologia nos dá, fazendo com que cada vez mais nós possamos tomar decisões, ações sustentadas na tecnologia. E tudo aquilo que é feito e que facilita a nossa vida deve ser, sim, utilizado com a tecnologia. O desafio é absoluto, porque nos próximos anos, no máximo 3 anos, a gente vai ver tudo que é repetitivo ser tomado pela IA, pela inteligência artificial, e muitos aspectos criativos também já estamos vendo que a IA vai tomar esse espaço. Então o que vai sobrar para nós, seres humanos, é justamente a humanidade, as relações interpessoais. Nesse contexto, o líder, o empresário que não souber lidar com gente, não tem mais futuro. Porque nós vamos ver uma aceleração dos processos através da automatização, de processos criativos e tudo, só que as relações humanas vão ter que ser nosso foco de atenção. E infelizmente hoje, quando a gente para pensar que 84% das demissões vêm por fatores comportamentais e que mais de 80% dos líderes não sabem desenvolver os comportamentos dos seus liderados, a gente percebe que a gente tem um grave problema, um descompasso entre tecnologia e capacidade de inteligência emocional. Então, nesse futuro próximo, se você não souber lidar com gente, você não tem futuro. Simples assim. Nós temos que ter um entendimento que a tecnologia foi desenvolvida para servir o homem, servir o ser humano, e não o contrário. Dessa forma, o melhor uso que nós podemos fazer de toda a inovação tecnológica é nos prepararmos como seres humanos para utilizar a tecnologia em nosso benefício. Tecnologia é meio, não é fim. Então pode parecer paradoxal, mas quanto mais nós vivemos num mundo dirigido pela tecnologia, mais será importante desenvolver a nossa própria humanidade, de entendimento dessa complexidade toda e para fazer a diferença. Quem faz a diferença ainda é o ser humano e vai demorar muito tempo para isso mudar. Acho que todos os empresários, executivos, empreendedores, independente do setor, indústria, todos acreditam e sabem que são desafiados nesse tema de produtividade e eficiência. Eu acho que nessa era de inteligência artificial, eu me permito aqui fazer uma provocação para todos, inclusive eu faço para mim. Eu acho que talvez venha aí, a gente deveria começar uma nova era, a era da improdutividade. Porque a gente fica pensando sobre máquinas, algoritmos, sobre IAs das mais variadas, e a gente fica pensando na gente, pessoas, humanos, pessoas talentosas. E para mim é o seguinte, se é para ser produtividade, se é para ser produtivo, eu acho que é para a máquina. E eu acho que nós, seres humanos, devíamos sermos cada vez mais improdutivos. No sentido de eu conhecer meus clientes, eu ir viajar, eu ir passear, passar mais tempo com a minha família, eu estudar outras coisas, eu ver outras indústrias, eu ir para novos lugares, eu conversar, debater, eu ir para o quadro para desenhar. Isso alguns vão associar como improdutividade, mas eu acho que essa talvez é a grande improdutividade de valor que nós podemos criar. Porque toda vez que eu identifico necessidade de produtividade, é possível que alguém vai tentar desenvolver uma máquina, vai desenvolver um algoritmo que daí vai conseguir talvez mais eficiência. Talvez o nosso grande dilema da vida, ou talvez a maioria da vida humana, é a nossa capacidade de criarmos tecnologias que nos permitem nos tornarmos muito mais eficientes e, quiçá, nos tornem até melhores humanos. Então eu não acho que o mundo é uma briga ou uma rivalidade entre máquinas, algoritmos, pessoas e humanos. Pelo contrário, eu vejo que humanos são os únicos seres vivos que são capazes de criar tecnologia. Então eu acho que na verdade é um complemento maravilhoso. E nós precisamos instruir todas as nossas pessoas, todos os nossos times, todas as nossas famílias para dar bom uso para qualquer tipo de tecnologia. E eu acho que é por isso que só a educação salva.